E no vídeo de agora, né, gente, voltamos novamente, né, para um terceiro vídeo aí, né, sobre matrizes novamente. Só que agora a gente vai calcular uma determinante. A gente vai ter ordem 1, 2, 3, ordem 4. Só que para cada uma, a gente vai ter um jeito de fazer. O que é a ordem 1? Quando eu só tenho apenas um elemento e a determinante vai ser somente esse elemento, certo? Quando eu tenho uma ordem 2, o que é a ordem 2? Quando eu tenho duas linhas e duas colunas, beleza? O que a gente vai fazer? Multiplica diagonal principal, né? Menos diagonal secundária, que é o que está escrito aqui. Como que a gente vai fazer isso? Tá aqui um exemplo. 2 vezes 5. Quando eu parto para a diagonal secundária, eu troco o sinal. Menos 3 vezes o 4. Então, tá aqui. Aí, o que vocês vão fazer? Vão fazer a multiplicação e depois a subtração. E vão obter o resultado aqui, que é a determinante de menos 2. Não esqueçam de colocar essas nomenclaturas assim, porque senão eu não sei o que está sendo calculado. Então, a gente precisa entender o que está sendo feito no exercício na hora da resolução, ok? Quando eu tenho uma ordem 3, o que significa ordem 3? Que é uma matriz 3 por 3. Eu já não consigo fazer daquela forma, certo? O que eu tenho que aplicar? Regra de Sarros. Meu Deus, né? Seguinte, o que a regra de Sarros diz para nós? Aqui eu tenho uma matriz genérica, ok? O que eu vou fazer? Eu vou repetir essa matriz genérica aqui, certo? Vou pegar as duas primeiras colunas e vou repetir elas aqui, certo? Beleza? Até aqui tranquilo. Repetir elas. A regra de Sarro diz para mim que eu tenho que multiplicar a diagonal principal e somar. Diagonal principal, não podemos esquecer que é sempre positiva. E a diagonal secundária é negativa, ok? Então, eu vou fazer essa primeira, todos os elementos da primeira diagonal multiplicados, mais a segunda diagonal multiplicada, mais a terceira diagonal multiplicada, menos a primeira diagonal secundária, todo mundo multiplicado, menos a segunda diagonal secundária multiplicada, menos a terceira diagonal secundária multiplicada. Meu Deus, você falando, não entendi nada. Não se preocupa. Vamos aplicar aqui, ó, a regra de Sarros. Eu vou ter uma matriz, certo? O que a gente faz aqui? Eu repito a minha matriz e repito o quê? As duas primeiras colunas. A gente vai pegar a diagonal principal. Estão vendo que a diagonal principal está em preto. Então, vai ser 3 vezes 1 vezes o 4, que eu escrevi aqui, ó, 3 vezes 1 vezes 4. Estou calculando a determinante, né? Quando pedir cálculo de determinante. Aí, o que eu vou partir? Vou partir aqui para a segunda diagonal principal. 2 vezes 3 vezes 2, que tá aqui. E a terceira diagonal, 5 vezes 4 vezes 3. Estão vendo que a diagonal principal, todo mundo é positivo. Quando eu parto para a diagonal secundária, que tá em verde aí, ó, observem que eu troquei o sinal. Estão vendo? Vai ficar 2 vezes 1 vezes 5, né? No caso, ficaria menos 3 vezes 3 vezes 3, menos 4 vezes 4 vezes 2. Estão vendo? Tá tudo escrito aqui. Aí, só que já nessa linha aqui, se torna matemática básica, né? Faz-se as multiplicações e depois a soma e a subtração necessária para chegar no resultado final, ok? Espero que não seja tão complicado assim como seja falado. É só fazer o quê? Vocês precisam praticar. Sem a prática não tem como fazer. Aí a gente viu também menor complementar. O que é o menor complementar? O menor complementar, quando eu tiver uma matriz, pode ser 3 por 3, pode ser uma matriz 4 por 4. Isso aqui é para a gente aplicar a teorema de Laplace, né? Que vai estar já no próximo item aí que nós vamos falar. O que é o menor complementar? É o determinante. A gente precisa calcular o determinante dela. A gente pode eliminar-se a linha e a coluna.
isso daqui vai ser critério de vocês, a escolha de vocês, como eu tenho falado. E sempre escolham aonde tenha o zero, porque aonde tem zero facilita nossos cálculos. A gente diminui o tempo de se calcular. Então, quando eu elimino aqui, ó, determinante 2 por 2, quando eu quero calcular a determinante, ou seja, o menor complementar de 2 por 2, então significa que eu vou eliminar a segunda linha e segunda coluna. Então, tá aqui, ó, eliminei. O que que sobra? Quem não está riscado, que tá aqui, ó, 1, 3 e 0. Isso aqui é uma matriz 2 por 2 para calcular determinante, não é a principal menos a diagonal, menos a secundária? Então, tá aqui, ó, e eu achei o valor dela. Fácil, né? Tranquilo. Então, e agora, quando a gente fala de cofator, o que que é o cofator? É essa formulazinha aqui, que eu já venho falando para vocês desde a aula passada, né, gente? O que que a gente vai fazer? Eu vou ter uma matriz, certo? Eu vou escolher eliminar, né? Eu quero calcular o cofator 3 por 3. Então, eu vou eliminar a terceira linha, terceira coluna, certo? E vou aplicar na fórmula, menos 1 I mais J vezes DIJ, certo? Então, tá aqui, ó, menos 1, o I e o J é a minha linha e a coluna, que é o 3 e o 3. E eu vou repetir, ó, porque quando ele fala D e J, isso aqui é determinante. E o que que é determinante? A gente acabou de ver ali no menor complementar, que quem ficou de fora, que não tá pintado, eu vou repetir. E vou fazer a multiplicação necessária da principal menos a secundária, ok? E daí eu vou tendo o quê? Matemática básica aqui, né, gente? Que isso aqui a gente já vem estudando, ok? Sabem, né, que qualquer dúvida vocês podem estar sempre me perguntando. Não hesitem em perguntar, em falar, não entendi, não sei fazer. Sempre perguntem. E o nosso último tema é o Teorema de Laplace. Mas o que é o Teorema de Laplace? O Teorema de Laplace nada mais é do que a gente aplicar o menor complementar, o cofator, certo? E fazer o cálculo. Mas o que é isso? O que é o Teorema de Laplace? O Teorema de Laplace, como eu já disse para vocês vão poder escolher linha ou a coluna que vocês acharem que é a mais fácil e vocês vão eliminar ela, certo? A partir do momento que eu elimino ela, eu vou escrever aqui, ó, o primeiro elemento dessa coluna ou linha vezes o C13. Por que C13? Porque ele tá na primeira linha, terceira coluna. É o que eu eliminei. Então, eu tenho que escrever ele aqui. 3 mais, e todo mundo é sempre somado, mais 3 vezes o cofator da segunda linha, terceira coluna, mais 0 vezes o cofator 3 por 3, mais 1 vezes o cofator 4 da quarta linha, terceira coluna. Lembrando que se eu eliminei, observem aqui, ó, se eu eliminei isso aqui, tô com uma matriz 3 por 3. E matriz 3 por 3, quando eu for fazer o cálculo da determinante, eu vou cair em regra de Sarros. Então, se vocês não entenderam regra de Sarros, retoma novamente aí, volta um pouquinho o vídeo e vamos estudando tudo novamente, sempre. E qualquer dúvida, podem sempre me perguntar, beleza? Fiquem bem, bons estudos. Beijo, gente.